Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite ao senhor, à senhora que prestigia as mídias digitais do Diário do Litoral. Eu estou aqui com o arqueólogo Manuel Gonzalez, locatário daquela pérola que nós temos em Santos, daquele tesouro que nós temos em Santos, que é o conjunto arquitetônico do Escolástica Rosa. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que democraticamente o Diário do Litoral está aberto, né? Como faz há 25 anos, o Diário do Litoral abre espaço para todas as vozes da cidade, né? Para todas as forças vivas da cidade que constroem, que ajudam a construir essa Santos que a gente ama tanto, né? E esse assunto gera muitas paixões, muitas discussões, o estado atual do Escolástica Rosa. Mas eu quero, até reforçando esta personalidade do Diário do Litoral, um jornalismo socialmente responsável, um jornalismo muitas vezes visto como combativo. Eu quero ler aqui uma frase do grande Cláudio Abramo, que diz o seguinte: o jornalismo antes de tudo e, sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. É isso, meus amigos. Está no ar o Entrevistas. Manuel Gonzalez, que prazer te receber aqui. É muito bom, uma honra que você esteja aqui para esclarecer o leitor, o telespectador das mídias digitais do Diário do Litoral. Como é que está o Escolástica Rosa hoje, por favor? Bom dia, Nilson. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes do Diário do Litoral Online. Hoje o Escolástica está da mesma forma que ele foi entregue pela ETEC à Santa Casa. Nós estamos aí num processo de liberação de licenças patrimoniais, de liberação de alvará. Precisamos de todo o consentimento do CONDEPAS e CONDEFAT para efetivamente começar as obras, não só as obras de restauro, mas também a obra de revitalização de todo o entorno ali dos prédios do Escolástica Rosa. Além de elaborar um projeto arquitetônico, aquele é como Sim. Você bem lembrou, um conjunto arquitetônico. Isso que hoje o nome é isso, é Conjunto Arquitetônico Dona Escolástica Rosa. São 8 imóveis. São 8 imóveis, num terreno de 17 mil metros quadrados, perfeito, correto? Isso. Quer dizer, além de dar a manutenção básica, quer dizer, lá tem áreas verdes, tem áreas com grama, com capim, enfim. Quer dizer, vocês precisavam manter tudo isso para evitar prejuízos ainda maiores. Quer dizer, precisa cortar o mato, precisa cortar o capim, precisa manter a vigilância na portaria para evitar invasões. Quer dizer, além de todo esse trabalho, você está lá desde quando? Desde que ano, Manuel? Nós estamos lá desde novembro de 2021. Pois não. A proprietária é a Santa Casa. Isso é muito bom ressaltar. O Escolástica Rosa é um imóvel particular. O dono do imóvel é a Santa Casa de Santos. E desde que nós assumimos, nós mantemos toda a regularidade, tem a portaria 24 horas. Uma vez por mês nós fazemos toda a manutenção da grama, do mato, porque a prefeitura vai lá uma vez por mês. Inclusive nós temos todos os registros das visitas que a prefeitura faz. Muitas vezes ela fala, olha, acerta aqui, tem às vezes água acumulada, olha, resolve esse problema, olha, essa capinagem não está adequada. Então a prefeitura ela é muito combativa nesse sentido. E sempre que vai e tem às vezes algum problema, nós sempre fazemos a correção desse problema e sempre fazemos essa manutenção. Tanto que, Nilson, eu sei que são várias perguntas, mas até o momento, 2 anos e meio mais ou menos que nós estamos lá, nós gastamos 2,5 milhões de reais. Só com manutenção? Não, só manutenção e projeto. Manutenção e projeto. Todos sabem quanto é que custa uma portaria 24 horas, né? Só aí foi mais de R$500 mil em 2 anos e meio. Tudo isso bancado pelo Manuel Gonzalez, pelo NUPEC, é isso? Pelo NUPEC, né? NUPEC, esclarece para nós, por favor. Isso, é bom também porque às vezes as pessoas perguntam e ficam confusas. O NUPEC é o Núcleo de Pesquisa e Estudo em Condrixes. O que são condrixes? São tubarões e raias. Aí você fala, mas o que está fazendo o tubarão? O que tem a ver tubarão e raia com Escolástica Rosa? Porque eu sou biólogo... Pergunta recorrente, claro, eu sou biólogo de formação.
né? E quando eu me formei e saí da faculdade, eu abri uma ONG, que é o NUPEC. Depois eu fiz o meu, até bom explicar para as pessoas, né? Eu fiz o meu doutorado em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Doutor Manuel Gonzalez. E fiz meu pós-doutorado no Museu de História Natural de Paris. Então, assim, é só para ver que realmente a gente tem uma capacitação para poder trabalhar com o patrimônio, né, aqui da nossa cidade. Aí, para não abrir uma outra ONG, eu abri um departamento dentro do NUPEC chamado SERPA, que é o Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas. Então vocês vão ver, nós estamos aí levantando a placa, né, lá no Escolástica, entre hoje e amanhã, e aí vocês vão ver que vai ter lá um símbolozinho de um tubarão e também vai ter o símbolo do SERPA. Então, dentro do NUPEC, o SERPA é que comanda e direciona todos os trabalhos relacionados à arqueologia e patrimônio aqui que nós fazemos aqui na Baixada Santista. Então, é bom realmente ter esse... Importante esse esclarecimento. Muito importante esse esclarecimento. E assim, e aí a instituição é que está bancando todo o desenvolvimento desse trabalho. Nós temos um caixa, que nem eu falei, nós temos 30 anos, né, de atuação, não só no meio ambiente, mas como no patrimônio. Então existe um caixa, o caixa já tá baixo, mas existe um caixa. Às vezes as pessoas, mas como é que mantém? Não, existe um caixa, né? A gente também nós não entraríamos de cabeça nesse processo se nós não tivéssemos uma reserva. Isso. Uma reserva. Vou lá com a cara e a coragem, só não adianta. Claro. Então nós realmente temos uma reserva, ainda temos essa reserva, mas assim, né, o tempo está passando, está se esgotando, e aí sim agora nós estamos à procura aí de algumas parcerias, sejam elas parcerias públicas ou privadas. A gente pode falar um pouco mais disso para frente, mas é um começo de trabalho de captação, porque nós até tínhamos alguns parceiros no início, Nilson, mas foram 2 anos e meio para conseguir as licenças. Então não tem como você falar para a pessoa, você me investe esse valor aqui e eu vou te dar um retorno, um parecer daqui a 3 anos. É muito complicado. Esse é mais um ponto polêmico, né? Quer dizer, são algumas peças que, para o leigo, para quem não está por dentro de tudo que se passa nesse processo de abandono e restauração, quem não está por dentro desses detalhes fica se perguntando, tá bom, mas por que está demorando tanto? Tem o Manuel com boa vontade, tem a Santa Casa, que é uma instituição séria. Aliás, provedor, Ariovaldo, gostaríamos de ouvi-lo, viu, provedor? O espaço está aberto democraticamente, viu? O provedor chegou a agendar uma entrevista com a gente, depois, por algum imprevisto, ele precisou cancelar e ficou de reagendar. Perfeito. Estamos à disposição, viu, Santa Casa? Só voltando, você fala que foram 2 anos e meio, é isso? Sim. Quer dizer, por que está demorando tanto o início da restauração do Escolástica Rosa, Manuel? Por favor. Lembrando que nós somos uma equipe multidisciplinar, tem o arquiteto Gustavo Nunes, que é o responsável técnico. Experiente, competente. Que trabalha com restauro há muitos anos, reconhecido na cidade. Então, foi um processo lento, por quê? Primeiro, para fazer o estudo, né, arquitetônico que foi feito pelo Gustavo. Aí fazer todas as plantas, ele deu uma entrevista aí já para vocês, então por si só já é um trabalho demorado. Sim. Depois, o rito de aprovação nos órgãos é um rito lento. Assim, ninguém tem culpa. Tá demorando 2 anos e meio, tá demorando 3 anos. É um ritual realmente moroso, porque você tem que passar tanto pelo Condefat como pelo Condepasa. Então você manda o projeto, tem algumas ressalvas, eles devolvem o projeto. Sim. Então você responde essas ressalvas. Por exemplo, o Condefat, nós ainda temos um último ponto que detalhezinho que eles pediram uma análise de massas, uma coisa mais técnica, né? Então pediram, nós já fizemos, já cumprimos, só estamos esperando a devolutiva deles. Então é realmente um processo moroso, né? Ninguém tem culpa, nem nós que somos os gestores, nem os órgãos públicos competentes para fazer essa análise. Antes fazer pausadamente, mas corretamente, do que fazer precipitadamente e fazer bobagem. E aí depois dá problema, aí você vai ter embargo de obra. Claro. Então o problema é muito maior. Sim. Então, para nos resguardarmos realmente de qualquer problema, né, futuro ou presente, então nós tivemos que realmente pautar todas essas questões. Essa burocracia,
outra vez, para o leigo, né? Você olha a restauração em Notre Dame, Paris, pegou fogo, a Catedral de Notre Dame, já tá subindo, a obra já está bem avançada. Sim. Então, por que demora tanto no Brasil essa burocracia, mano? O que é que trava tanto esses projetos tão importantes para a sociedade, como esse, de restauro de um imóvel belíssimo, à beira-mar, né, com tanta história, com tanto serviço prestado? Por que demora tanto, mano? Eu concordo plenamente com você. É porque aqui o nosso ritual, por exemplo, existem reuniões do colegiado. Então, tem órgãos que você só tem essa reunião uma vez por mês. Então, Cassião, você vai dar entrada no projeto, vamos supor. Aí vamos supor que você não deu uma boa sorte, aí você protocolou um dia depois que teve a reunião. Então, a próxima reunião de colegiado, 29, para iniciar a análise do seu processo. Então, o nosso procedimento, ele é lento, infelizmente. Não é algo compatível com o que você vê no restante a expectativa do mundo, sociedade. A expectativa. Então, tem que realmente melhorar todo esse processo. Concordo com você. Não é uma crítica destrutiva ao poder público, mas realmente, né, eles pecam muito nessa morosidade. O Manuel, em conversas, me permita aqui, sim, claro, abrir conversas particulares que nós tivemos durante ao longo de um mês que nós estamos conversando. O Manuel, de alguma forma, demonstrou uma certa insatisfação com a morosidade na liberação do alvará por parte da prefeitura. Eu ouvi o Manuel, mas por um dever de ofício fui ouvir também a prefeitura. Sim. E o arquiteto Gustavo de Araújo Nunes, que foi citado na nota da prefeitura. Por favor, você me permita ler a nota da prefeitura? Claro. Foi repassada a mim ontem pela diretoria de comunicação da prefeitura. O Manuel afirmou mais de uma vez que foram 2 anos e meio, não é isso? De tramitação deste projeto, desse pedido de alvará na prefeitura, é isso? Desde a formulação do projeto até a entrada na prefeitura e assim a tramitação, não só na prefeitura, mas como no Condefat e também no Condepasa. Prefeitura, nota da prefeitura, abre aspas, o projeto de restauro e reforma do Escolástico Rosa está aprovado e tem licença para as obras desde 19 de outubro de 2023. Correto. A agilidade na aprovação de um projeto arquitetônico na Prefeitura de Santos depende basicamente do projeto estar de acordo com o que determinam as legislações municipais, estaduais e federais para construções. E, no caso de um projeto de restauro, aos órgãos de defesa do patrimônio histórico. Ok. Tudo certo. Mas não é só isso. No trâmite para aprovação de qualquer projeto, os responsáveis técnicos são chamados pelo DECONTE, que é o Departamento de Controle de Uso e Ocupação do Solo e Segurança de Edificações, órgão ligado à Secretaria Municipal de Obras e Edificações. Esses responsáveis técnicos são chamados ao DECONTE, para apresentar documentos ou alterar detalhes dos projetos, sempre que forem necessárias adequações às legislações. Sim, foi até o que nós estávamos comentando até agora. Aí vem o ponto que eu queria que você observasse. A rapidez na aprovação dos projetos depende da resposta a esses questionamentos. No caso específico do projeto arquitetônico de restauro e reforma, com decréscimo de área de bem tombado do Escolástica Rosa, identificamos por meio de registros nos processos que o profissional foi convocado, no caso, Gustavo de Araújo Nunes, foi convocado a comparecer no DECONTE em 6 de março de 2020, mas atendeu ao compareça somente em 17 de dezembro de 2021, ou seja, exatos 1 ano e 9 meses depois. Aqui, parênteses, ainda que essa informação seja precisa e verídica, estou colocando ainda que, na condicional, 6 de março de 2020, dezembro de 2021, estávamos em plena pandemia. Perfeito. Correto? A prefeitura alega que, mesmo diante de uma pandemia, o departamento não parou de trabalhar. Ou seja, como quem diz, Gustavo poderia ter vindo, poderia ter se manifestado de forma mais célere. E vai adiante a nota da prefeitura. Depois disso, em 20 de outubro de 2022, o profissional, o arquiteto, foi convocado, mas compareceu somente em 20 de dezembro de 2022, 2 meses depois. Novamente em 2023, Gustavo de Araújo Nunes foi convocado em 19 de julho, mas atendeu o compareça somente em 16 de outubro de 2023, ou seja, 3 meses depois.
somados todos esses lapsos do profissional responsável pelo projeto, temos 2 anos e 2 meses. Isso significa que todo o processo poderia ter sido concluído, o processo de concessão do alvará para início da obra, poderia ter sido concluído bem antes, com a pronta colaboração do autor. Eu consultei o Gustavo de Araújo Nunes agora pela manhã. Ele me disse o seguinte: Nilson, eu estou neste momento em uma reunião do CONDEPASA, que é o órgão de proteção ao patrimônio cultural de Santos. Estou à mesa, junto com os meus pares, e não posso responder de imediato. Mas o Gustavo se prontificou a esclarecer esses fatos. Diz ele preliminarmente: esse esclarecimento da prefeitura é em parte real, mas de fácil elucidação. Ele vai prometer para nós um cronograma, né? Ele foi meio cauteloso, mas, segundo ele, há omissões de informações neste comunicado da prefeitura. Então, outra vez, democraticamente, o espaço está aberto a todos. Eu queria, obviamente, Manuel, que você, por favor, me desse um parecer a respeito disso tudo. Olha, Nilson, as datas são tão bem estranhas, sabe por quê? Eu fechei o contrato de locação com a Santa Casa em novembro de 2021. Tá. O Gustavo foi contratado em janeiro de 2022. Então não existe esse processo de 2020 e 2021. Tá. Durante esse ato entre a pandemia, da pandemia. Então assim, inexiste isso. Nós sabemos que tinha um outro processo em andamento. De 2012, isso, talvez, isso. 2013, Eu não vou me lembrar assim, agora um projeto anterior ao ainda nosso. Durante o período em que o governo do Estado ocupava o imóvel do Então pode ser que a prefeitura esteja confundindo e colocando essas datas. Pois não. Mas o nosso projeto começou em janeiro de 2022. Que é esse projeto aqui que o Manuel trouxe uma cópia bem detalhada para vocês. Estamos aí com o alvará. O Manuel trouxe também a cópia do alvará. E até o pedido de início de obras também, trouxe aqui para vocês, para ter tudo em mãos. Então assim, o Gustavo, claro, vai poder esclarecer melhor do que eu esse vai e vem. Por isso que eu falo, às vezes a prefeitura pede alguma informação e você não tem essa informação de imediato. Às vezes é alguma alteração de projeto. Então é uma coisa muito, muito específica que você não pode responder do dia para a noite. Então você tem que prever isso, você tem que refazer algum projeto e encaminhar. Mas as datas passadas pela prefeitura municipal estão equivocadas. Mas aí o Gustavo vai poder estar trabalhando melhor esse assunto com vocês. Eu queria me ater... usar um pouco mais do nosso tempo, claro, que é precioso, o tempo do nosso ouvinte, telespectador, enfim, e me ater a esse projeto aqui, elaborado pelo Gustavo, arquiteto e urbanista Gustavo de Araújo Nunes, e perguntar para ti, esse projeto é bom? É muito bom. Isso é muito bom. Eu não tenho... Me dá detalhes, por favor. Claro. Depois você vai poder analisar com mais calma, mas esse projeto, além de você ter uma característica aí visual de como ficaria o Escolástica Rosa depois do restauro, nós temos alguns pontos até do uso do imóvel. Então o uso do imóvel hoje ele contempla museus, contempla restaurante, loja, centro de convenções e salas de aula, principalmente. O próprio Gustavo, ele quer inserir lá um curso de restauro. Nós estamos prevendo também um curso de arqueologia. Bacana. Técnico em arqueologia, que precisa. O próprio técnico em restauro, que também precisa. Santos é uma cidade histórica, com muitas construções históricas. E que tem muito ainda para se fazer. E tem muito, sim, razoável. Então, o ponto inicial é esse. Só para você ter uma ideia, Nilson, eu tenho hoje comigo cerca de 200 mil peças arqueológicas, porque eu sou hoje o Serpa. Ele é fiel depositário, então todos os trabalhos que são realizados aqui na Baixada Santista, a maioria deles, esse material vem para mim, fica comigo, então esse material tem que ser exposto de alguma forma. O Escolástica Rosa, além das salas de aula, além de área comercial, ele estava me falando aqui, tem fora do ar, 100 mil reais por mês para manter o Escolástica Rosa, ou manter o que restou do Escolástica Rosa após a saída do governo do Estado. 100 mil reais, quer dizer, isso, ainda que fosse restaurado de hoje para amanhã, esses 100 mil reais ele teria de custo mensal. Esse custo vai ser mantido, então ele precisa bancar isso. Como é que vai bancar isso?
Pelo que eu entendi, Isso. você tem áreas comerciais, vai cobrar um aluguel para poder custear perfeito. a manutenção desse conjunto arquitetônico. Além disso, você me falou que você tem 2.000 peças de arqueologia. 200 mil. 200 mil, desculpe. Olha 200 a mil. projeção que eu... 200 mil peças de arqueologia, ou seja, Santos pode ganhar, assim que o Escolástico Rosa estiver restaurado, pode ganhar um museu de arqueologia muito bacana. Muito bacana. É isso. O Museu de Arqueologia, o Museu de Paleontologia e o Museu da Cidade, né, para contar a história da nossa cidade. Nós estamos até tentando recursos públicos para esses museus. Governo do Estado? Seria isso? Sim, governo do Estado. Pode ser até prefeitura. Por quê? Para deixar os museus abertos gratuitamente para a população. Sem cobrança de ingresso. Sem cobrança de ingresso. Então, porque tem que ter uma devolutiva. A partir do momento que se você consegue uma verba pública, né, então essa verba pública tem que ter o retorno para a população. Claro. Então a nossa ideia é usar essa verba pública, se vier, nos museus e até realmente nos cursos, né, para poder estruturar os cursos, para que isso seja gratuito para a população. E sim, o que vai vir de recurso foi, como você falou, aluguel das lojas, aluguel do espaço, porque o Escolástica hoje precisa ser multiuso. A não ser que você vai colocar uma escola lá, um centro, um instituto, mas você tem que saber que você tem que ter essa verba específica para manutenção do bem. É um prédio antigo. Não, ele demanda mais manutenção do que um prédio construído com técnicas muito mais modernas. E não é só isso, Nilson, porque você não pode reformar um bem tombado. Você tem que restaurar um bem tombado. Preservando então, as características originais de 1908, quando ele foi inaugurado. Então, qualquer intervenção que você faça, mesmo depois de pronto, você continua fazendo... entre aspas, pequenas restaurações cotidianas. Isso. Então, a pessoa fala, vamos reformar, vamos construir. Não pode. Por isso que o Escolástica está dessa forma como é hoje. Sem as licenças, a gente não pode bater um prego lá, Nilson. O padre, aqui, o reitor do Santuário do Valongo, domingo, após a missa, conversando com as pessoas, só para restaurar os lustres da Igreja do Valongo, não é limpar, não é meramente limpar os lustres. São lustres que estão lá há quase 400 anos. Quer dizer, você precisa de uma equipe especializada para fazer a limpeza. Quase 300 mil reais. Limpar os lustres. Quer dizer, é caro, é uma manutenção especializada, com mão de obra especializada. Esse é o caso do Escolástica Rosa também, né? Esse é o caso, e é até bom ressaltar, porque existe uma equipe capacitada. Né? Não adianta você falar, vamos reformar, vamos construir. É muito fácil você, assim, desculpa, não estou sendo chulo, mas é muito fácil você reformar e construir. Restaurar precisa de uma equipe técnica qualificada. E é caro, é um serviço caro, não só da equipe qualificada, mas os próprios materiais, que você tem que ter um material adequado para fazer esse tipo de trabalho. Não fugir das características originais. Então, aí você fala assim, tá prevendo 40 milhões, 50 milhões, é um absurdo. Não é um absurdo. Se fosse só para reformar, com 5 milhões, vai chutando... Coloca de porta aberta. O Escolástica já estaria de portas abertas. Mas, infelizmente, tem todo esse processo. Volto a falar, é um processo moroso, apesar da prefeitura ter dado aí todos os posicionamentos. Lembrando que a prefeitura, o Gustavo vai poder falar melhor isso com vocês, eles liberaram o alvará para nós, depois cassaram o alvará, que tinha uma pendência. Aí dessa cassação demorou quase um ano para voltar a ser emitido novamente. E aí você pode falar, mas o alvará está desde outubro, né, liberado. Por que vocês não fizeram nada? 7 meses, é isso? 7 meses. Porque ficou a pendência do Condefat. Apesar de nós estarmos com o alvará da prefeitura liberado... O Condefat também precisaria dar um aval para começo dos trabalhos. Só ficou essa pendência. Por exemplo, nós, por que eu tomei uma resolução de começar as obras do entorno? Para justamente mostrar para a população que nós estamos fazendo alguma coisa. Porque as obras do entorno são obras civis, né, que não... Que é o jardim ali na frente. O jardim atrás. Possivelmente vamos demolir aquele prédio de... Onde funcionou a FATEC nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, isso. Então, possivelmente vamos demolir, porque
por incrível que pareça, o predinho está num estado pior do que o Escolástica. Fica lá no limite entre o Escolástica Rosa e a ETEC Aristóteles Ferreira. Isso. Ali, lá no fundão do imóvel do Escolástica Rosa. Isso. Então, possivelmente estamos fazendo um estudo para fazer a demolição do local. E, então, para começar as obras, enquanto o Condefat não nos responde, pelo menos nós já vamos dar início a essa parte que não até falando para a população, que às vezes a pessoa vai passar lá na frente, ou os prédios estão derrubando, estão destruindo. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, antes que venham, vocês vão receber uma enxurrada de mensagens. Certamente. Então, eu já estou avisando a população santista. Qualquer obra que nós vamos começar neste momento não são obras do restauro, né? São obras civis do entorno, de revitalização do entorno. Então, vai ser a frente, vai ser a lateral, vai ser o fundo. Importante esse esclarecimento. Porque aí depois, quando realmente o Condefat responder, nós vamos... Com o sinal verde do Condefat aí, entra efetivamente, no prédio principal, entra no prédio principal. Na capela e na casa do diretor, que são os três que ainda tem telhado, que são os mais... Assim, e que hoje está... Vou falar até que está bem conservado. Não tá a situação desses três... É melhor do que os outros 5 imóveis que lá estão. Tá muito deteriorado, os outros 5 não tem telhado, está muito deteriorado. Restauram as paredes, né? Sim, só restauram as paredes. Né? Então é um processo muito mais complicado de restauro. Então, por isso que nós vamos começar com esses 3 imóveis, porque até nós já vamos conseguir de imediato, daqui a uns 2 anos, mais ou menos, estar abrindo as portas do Escolástica Rosa. Essa é uma data importante. Previsão. Fala em a partir do momento que inicie o restauro, 2 anos é um prazo de obra. É um prazo de obra. 50 milhões, é isso que você estima? 50, não, eu tô falando 2 anos, o prédio principal, casa do diretor e a capela. Tá? Então, 2 anos, esse conjunto. 50 milhões nesse conjunto, é isso? Não, 50 milhões é o valor total. Tá. Para esse conjunto, a gente estima pelo menos metade. Uns 25 milhões. Uns 25 milhões aproximadamente. Nesses 3 prédios que tem teor mais restritivo. Isso. Por conta da maior importância, maior relevância arquitetônica e histórica. E até porque eles são os primeiros, né, que foram construídos. Os galpões, eles vieram um pouco depois, que a gente chama de galpão, né? Onde funcionavam as oficinas onde isso. As crianças aprendiam uma profissão lá atrás, perfeito, lá no início do século passado. Então os galpões vieram depois dentro do conjunto arquitetônico. Então, e a ideia, por que fazer isso primeiro? Porque também já está na frente, é o prédio principal, e aí nós já conseguimos abrir para a população. E aí na sequência... Aí nós calculamos aí mais 3 anos para fazer o restante do... O completo. Então, a obra completa em torno de 5 anos aproximadamente. Se não tiver nenhum problema no caminho, se tiver tudo certinho... Você está me dando, você me permita, doutor Manuel Gonzalez. Imagina, você, por favor. O locatário do Escolástica Rosa. O doutor Manuel está me dando, então, aqui informação para que eu vá cobrar o Condefat. Falta o Condefat, então, dar o aval. Só dar o aval. A partir do momento que o Condefat deu o aval, 2 anos, o Escolástica Rosa está de portas abertas para receber a sociedade de Santos, os estudantes, os visitantes, os turistas, enfim. E assim, a gente está querendo abrir um espaço, né, assim que começar um restauro, para as pessoas poderem visitar a obra. Né? Então, a gente vai ver como é que nós vamos... Você já tem o dinheiro para isso tudo? Não tem. E aí, como é que faz? Pô? Captação. Né? Nós Com quem? Com empresários, vamos fazer o projeto da Lei Rouanet, que nós não fizemos antes justamente porque não tínhamos a licença. Então, você já pensou se a gente aprova sem o alvará e depois eu não vou conseguir captar a tempo? Então, nós vamos tentar Lei Rouanet, vamos tentar com os empresários da cidade e também com vereadores, com deputados, né, que possam, de repente, gerir verbas parlamentares para poder trabalhar não só o restauro, como a questão dos museus e cursos, né? Então não é só o restauro em pauta, né? Nós temos aí que também fazer todo o equipamento, né? Temos que construir o equipamento. Então, para isso, essa verba, né? Quando a gente fala em 50 milhões, não é só o restauro. 50 milhões é para tudo, é o restauro mais o aparelhamento, né? Mais deixar pronto.
Né? Deixar pronto para uso. Esses 3 prédios principais. Isso, 3. 50 milhões para obras de, digamos, engenharia, mais equipamento de tudo. De todo esse dos conjunto. 8. Dos 8. 50 milhões dos 8. Então, voltando, esse valor não é só o restauro, é o restauro mais equipamento. Pois não. Né? Então, o prédio principal, caso do diretor e capela, em torno de 25 milhões. Restauro e equipamentos. Tá. Então, é pronto. Essa é a prioridade. Esse é a prioridade. A prioridade. 25 milhões, você coloca ele de portas abertas. Sim, de portas abertas. Tá. E assim, uma outra coisa também que pode ser falada. Esse projeto que nós temos de uso, ele não é engessado. Né? Claro. Depende, Nilson, Manuel, será que não é interessante... Você não põe a placa da minha empresa lá na porta, dizendo, eu doei R$1.000. R$1.000. Você não coloca lá como patrocínio meu? Sim, claro. O empresário que tiver essa consciência... E eu vou poder vir aqui um dia, né, retornar aqui, Nilson, olha, nós temos esse empresário nos ajudando. Então, é uma mídia positiva e além de estar ajudando a recompor, né, e fazer uma devolução de um patrimônio tão importante para a sociedade. Como diz a rapaziada aí, o empresário, quer ficar bem na foto? Ajuda o Escolástico. Ajuda isso aí, ajuda o Escolástico, porque nós vamos realmente precisar de ajuda. Professor Marco Antônio Batan, saudoso professor Marco Antônio Batan, da Faculdade de Comunicação de Santos, engajou a sociedade, final dos anos 90, meados dos anos 90, em um projeto de restauração do Museu de Pesca, que estava destruído naquela ocasião, está fechado de novo. Mas sim, novamente. O professor Marco Antônio Batan iniciou um projeto bacana, uma campanha que engajou a sociedade e conseguiu, através do trabalho iniciado pelo professor Marco Antônio Batan, restaurar e reabrir as portas do Museu de Pesca. Sim. Então, a sociedade de Santos precisa abraçar o Escolástica Rosa. É isso, Manuel? Você está disposto a ouvir essas vozes da sociedade? Você está aberto? Não tenho a menor dúvida disso, Nilson. Porque, como eu falei, não é um projeto engessado. Né? Porque às vezes nós temos uma ideia e, de repente, aquela ideia, se você colocar em discussão, a população aprimora ou muda, né? Olha, não dá para fazer mais, por exemplo, mais um museu. Olha, não tem como esse museu da cidade ser alguma coisa diferente. Olha, não dá para colocar mais cursos. Então, assim, nós estamos abertos para esse tipo de informação. Posso colocar uma pimenta nessa discussão? Claro, à vontade. E o prefeito Rogério, será bem-vindo lá? Olha, é a pimenta, hein? Claro, todos são bem-vindos. Né? Nós não fazemos distinção. Presidente Lula, governador Tarcísio. Todos são bem-vindos. Porque nesse momento nós temos que agregar. Claro. Nesse momento nós temos que trazer todos à nossa volta. Nós só não podemos ter algumas informações distorcidas, né? Às vezes eu falo do sensacionalismo, mas não é você, tá, Nilson? Mas assim, olha, eu vou criar, desculpa, prefeito, um instituto federal. A gente não é assim. Né? Aquela área tem que ser dita como de interesse social. Aí você tem todo um processo legal, gestacional, de gestão. Sim. Então, assim, não é do dia para a noite que isso acontece. Lembrando que é o bem particular. É a mesma coisa que eu falo assim, Nilson, a partir de hoje a sua casa vai ser uma escola. Eu vou virar... me indeniza, paga o valor do imóvel. Isso, tá bom. Tá ótimo. Então, mas também não é só... Mas também, mesmo que você concorde... Que eu queira, que você esteja disposto a ceder. Isso, não é um processo simples. Claro. Né? Então, aí sim... Olha, Santa Casa, nós vamos desapropriar o seu imóvel. Ou a Santa Casa pode falar. Não quero. Não quero? Então vamos brigar. Sim. Né? Vou brigar porque você desapropriar por quê? Porque você não tem condições. Aí, bom, não, eu tenho. Então, quer dizer, é uma briga que pode levar décadas. Então não é um processo simples. Então, a pessoa não pode falar assim, eu quero colocar uma escola lá no Escolástico, um Instituto Federal. Não é algo simples. Isso tudo tem que ser conversado. Claro. Se a Santa Casa quiser, fala, der anuência, tá bom, desapropria, me paga o valor devido e aí vocês fazem o que vocês quiserem lá. Mas hoje não funciona dessa forma. O Manuel tá citando essa possibilidade, ou essa ideia que foi aventada pelo prefeito Rogério Santos de levar uma proposta ao presidente Lula
que anunciou aqui, no aniversário do Porto, dia 2 de fevereiro, anunciou a criação do Instituto Federal de Educação em Santos e mais um em São Vicente. E até agora, né, tudo demanda estudo. Hoje ainda não está definido o local onde será instalado este Instituto Federal de Santos, nem o de São Vicente. E o prefeito Rogério Santos, em entrevista exclusiva ao Diário do Litoral, citou: olha, eu vou levar a ideia ao presidente Lula que instale esse Instituto Federal de Santos, esse futuro instituto, no Escolástica Rosa. E aí entra toda uma discussão, que é isso que o Manuel está dizendo. Sente conversa com a proprietária do imóvel. Se houver acordo, por que não? Sim. Mas respeitando os limites legais, respeitando os parâmetros de ética, enfim, de consideração entre as partes, não é isso? O Ministério Público, só a título de informação para os senhores e para as senhoras, o Ministério Público também pede a desapropriação do imóvel, uma ação judicial que tramita na primeira vara da Fazenda Pública de Santos. Manuel, sinto muito, nosso tempo está esgotado, ficaríamos aqui conversando muito mais tempo. Eu só quero uma última pergunta, por favor. Quando é que começa efetivamente, para a gente cravar qual é a tua previsão? Início das obras no prédio principal, lá do Escolástica Rosa, para que a gente, a partir de 2 anos, esteja com ele aberto. Então, como foi, depende do CONDEFAT. Mas eu acredito mais um mês de tramitação dessa análise de massas, a gente comece efetivamente o restauro do prédio principal. Até o final desse primeiro semestre, nós conseguimos ver as primeiras obras, digamos assim, lá no prédio principal. Sim, até o dia 30 de junho, nós vamos já conseguir mostrar esse ponto para a sociedade, com certeza. Muito obrigado à senhora que nos prestigia. Uma honra estar no seu tablet, no seu celular, no seu notebook. Muito obrigado, viu? Uma honra. Pós-doutor Manuel Gonzalez, uma honra recebê-lo aqui também. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Uma última mensagem que você queira deixar para... Primeiramente, muito obrigado. É uma honra, um prazer receber esse convite. Toda vez que você precisar, pode contar não só comigo, mas com toda a equipe, com o Gustavo. Nós vamos estar sempre de portas abertas para dar toda a informação necessária, não só para você, mas para esse público maravilhoso que nos ouve, que nos lê, né, e que nos assiste também. A última mensagem, assim, vamos ajudar, né? Porque nós sabemos que tem várias pessoas que são contra, pessoas com ego aí, né, abalado. Então, assim, nós estamos para ajudar. Perfeito. Esse projeto é para ajudar. Perfeito. Ninguém quer aparecer, ninguém precisa disso na minha equipe. Tá? Ninguém precisa disso na minha equipe. A minha equipe é competência e trabalho. E é isso que nós vamos levar para o Escolástica e espero que a população, não só a população, mas todos os profissionais da área possam nos ajudar a levantar e devolver o Escolástica Rosa para a população santista. Isso é um documento histórico, viu? Isso é um documento histórico, é um momento histórico em que a gente trata de um bem, um patrimônio importantíssimo na construção da sociedade santista. Tá bom? Provedor Ariovaldo, por favor, a gente está à disposição e a gente gostaria muito de ouvir o senhor, viu? Grande abraço a todos, muito obrigado, até a próxima. Esse foi o Entrevistas, Diário do Litoral. Aqui se faz jornalismo de verdade.